Cumprimento os amados irmãos, telespectadores da Palavra de Deus. Você aí se encontra talvez em cima de uma cama enfermo, não sei, talvez em um hospital, talvez até mesmo atrás das grades de uma prisão. Que o Senhor Jesus Cristo possa te contemplar nesta tarde, te dando sabedoria, temor no coração ao nome dele, e te trazendo paz e salvação. Amém? Quero compartilhar aqui com os amados uma palavra a qual Deus colocou no meu coração, que está registrado lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, que diz assim: a circuncisão de Jesus, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aí vem o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Eis aqui a palavra do Senhor, a qual o Senhor Jesus colocou no meu coração para compartilhar com os meus amados. Jesus já vinha cumprindo a lei, os seus pais, Maria e José, sobre o menino Jesus. Após 8 dias de nascido, foi até o templo em Jerusalém para ser apresentado pelo sacerdote e ser circuncidado conforme a lei de Moisés. Só que, segundo o texto a qual nós lemos, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Que interessante, né? Simeão, movido pelo Espírito Santo, aguardava uma promessa de que antes dele morrer, ele veria o Salvador. Ele teve esse privilégio, essa graça
de pegar o menino Jesus quando bebê e apresentar a ele ao próprio Deus, o Filho de Deus. Que privilégio teve esse homem, que alegria que saltou do seu coração, a ponto dele dizer: agora já posso morrer. E chegando naquela hora, e dizia assim Simeão, os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ele se alegrou em ver o Senhor Jesus quando bebê. Quanto isso falta no nosso meio, de nos alegrarmos com a presença do Filho de Deus. Quanto falta isso no meio de nós. A coisa mais importante para Simeão aqui era ver Jesus. E ele fala, como nós acabamos de ler aqui: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quer dizer que ali, agora, Senhor, no 29, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele se deu por satisfeito em ver o menino Jesus. Quantos de nós, muitas das vezes, precisamos ter tanta coisa para nós nos poder se sentir satisfeito com a presença de Deus. E aqui Simeão deixa para nós uma lição. Ele se deu por satisfeito. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. E hoje, o que mais falta para que nós possamos nos dar por satisfeitos e saber que Jesus já esteve aqui nessa terra como homem, cumprindo aquilo que as Santas Escrituras já haviam falado pela boca dos profetas de Gênesis até Apocalipse. E se cumpre quando Jesus chega nessa terra, nascido de Maria, uma mulher que foi separada por Deus, agraciada. E essa obra foi gerada pelo Espírito Santo de Deus, quando ela perguntou: e como será isso? O Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E Jesus nasce e pede para colocar o nome dele, o anjo de Jesus, o Salvador da humanidade. E aqui nós, nesse texto, vemos um homem já idoso, cansado de dias, mas se dá por satisfeito em só pegar Jesus como um bebê e o abençoar. Deixa essa grande lição para nós, que só a presença do Senhor é o suficiente para nós. Como nós precisamos disso. Muitas das vezes nós queremos muito de Deus e Deus já deu a melhor coisa para a humanidade, que é o seu Filho Jesus. A melhor coisa Ele já nos deu, que é o seu próprio Filho, vindo a esta terra, se vestir da nossa carne, provar das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos temores,
das nossas angústias. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, porque Jesus ele foi experimentado. Isaías diz que ele era um servo sofredor. Isaías 53 diz que nele não víamos aparência. Era homem rejeitado pelos homens, pelas pessoas. Não via nele formosura, mas ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. O alvo é Cristo. O Espírito Santo, ele veio, como está lá em Atos dos Apóstolos, não foi para a gente pular no poder, para nós falarmos em língua, não, mas foi para lembrar aquilo tudo que Jesus nos ensinou, como ele falou para os discípulos: e recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Israel como em Samaria, em Jerusalém e nos confins da terra. O propósito do Espírito Santo, nós estamos fugindo, nós estamos errando, achamos que é pular no poder, se alegrar, isso é muito bom, falar em línguas, mas isso não é tudo. E esse homem aqui, guiado pelo Espírito Santo, Simeão, cheio do Espírito, como acabamos de ler aqui, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Isso me lembrou de uma vez, quando Jesus pergunta para o discípulo: quem diz ser o Filho do Homem? E alguns dos discípulos disseram: uns diz ser João Batista, outro Elias. E Jesus vira para Pedro: e tu, Pedro? Quem diz ser o Filho do Homem? Pedro vira e fala: tu és o Cristo de Deus. A maior revelação que o Espírito Santo nos dá é revelar o próprio Filho dele em nossa pessoa, em nossa vida. É muito mais do que nós irmos para o templo, pular no poder, falar em língua. É revelar a pessoa do Senhor Jesus em nosso coração. E esse homem aqui, quando se cumpre isso, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Pode despedir em paz. Ele se alegrou em ver Jesus. Quantos de nós precisamos dessa alegria? Alegria que só Jesus pode dar. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às enfermidades, em meio aos problemas da vida, só Jesus pode dar essa alegria. E o Espírito Santo, ele tem essa missão de nos fazer lembrar quem era e quem é Jesus. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. E recebereis poder, recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele vai nos lembrar da pessoa de Jesus, do Filho de Deus. E quanto de nós estamos fugindo desse objetivo, queremos sentir, queremos pular, rodar, e muitas das vezes isso é bom, mas quando saímos dali do templo, muitos não sabem nem o que foi pregado, muitos não sabem nem qual foi a mensagem, qual foi a palavra, porque está tão preocupado em sentir. Independente do que eu venha sentir, independente do que você venha sentir, a maior coisa que nós podemos receber é o Senhor Jesus na nossa vida. Os discípulos, uma vez eles vieram alegres: Senhor, os demônios nos submetem, no teu nome curamos enfermos. Jesus fala: não fique alegre, porque
os demônios se submetem, mas fiquem alegres, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Irmão, um dia essas coisas todas vão cessar, tudo isso vai passar. Essas coisas são passageiras aqui na terra. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão sofrendo. Talvez estou falando com pessoas que estão em cima de um leito, de um hospital. Talvez estou falando com pessoas que estão atrás das grades de uma prisão, eu não sei. Talvez estou falando com pessoas que estão com dívidas, estão com problemas. Mas existe uma esperança. Isso não é eterno. A nossa esperança está com Cristo. Paulo fala nas suas cartas, se nós esperarmos o Senhor somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Hoje as pessoas procuram a Deus porque elas querem resolver os seus problemas. Outras procuram a Deus porque querem entrar num êxtase para esquecer os seus problemas. Mas os problemas estão aí. Jesus falou lá em João, capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições. Paulo fala isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 22. É necessário que nós entramos no céu debaixo de tribulação. Ou nós esquecemos que Jesus falou que a porta do céu e o caminho é apertado e é estreito. E são poucos que entram nele. Mais larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por elas. E poucos que entram pelo caminho apertado e estreito. Porque é um caminho de renúncia, é um caminho de sofrimento, é um caminho de dor. E nós não queremos sentir dor, nós não queremos sofrer. Há um evangelho aí fora, errado, um evangelho do triunfalismo. Irmão, Jesus não nos chamou. Jesus não nos chamou para ter alegria neste mundo. A nossa alegria está em Cristo. A nossa alegria não está nessas coisas terrenas. Se tiver, nós estamos errados. Independente, Paulo fala, eu estou instruído a tudo, a ter fartura e a padecer necessidade. Em tudo. Quando está lá em Filipenses 4,13, se você lê o texto todo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas pessoas não têm uma casa? Quantas pessoas não têm o que comer? Quantas pessoas não têm um salário, nem que for o mínimo? E muitas vezes elas estão alegres em Jesus. Outras têm casa, têm carro na garagem, carro zero, casa bonita, tem de tudo do bom e do melhor, mas não tem alegria, porque as coisas terrenas não podem dar alegria, a qual só Jesus pode dar. Só o Espírito Santo de Deus testemunha Cristo em nosso coração. E aqui, Simeão, ele se dá por satisfeito, movido pelo Espírito Santo, leva ele até o templo, e ele ali pega, o próprio Espírito Santo revela Jesus, bebê, e ele pega o menino Jesus nas mãos e fala. Simeão tomou nos braços e levou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus é o melhor presente que Deus nos deu. Ainda que possamos gozar de um bom carro, de uma boa casa, de viagens, de glamour, mas isso tudo, comparado com Jesus, isso não é nada. Jesus, Ele é o centro de tudo. Por causa dele, tudo veio a existir. João diz lá, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que existiu, existiria. E Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua luz,
como a glória do Filho unigênito do Pai. O Pai tem prazer no Filho. Quantos de nós precisamos ter prazer em Jesus? Independente se tu vai soltar no poder, se tu vai falar em língua ou não, a alegria é saber que nós temos um Deus, um Salvador. E Simeão se alegrou, pegou Jesus nos braços. E ele falou: Senhor, já pode me tirar a vida. Já estou satisfeito. Já vi a sua salvação. E Jesus andou por esta terra. Quantos tiveram o privilégio de ver Jesus em carne e não se alegraram com ele? Pelo contrário, Jesus foi perseguido pelos fariseus, implacavelmente perseguia. Os fariseus só viam o que era mal, procurava defeito o tempo todo, tanto na vida de Jesus como na vida dos discípulos. Os saduceus também não criam na ressurreição e nem nos anjos. Jesus estava cercado de inimigo. Jesus estava cercado de pessoas que queriam especular. Estavam perto, mas não aproveitaram o Filho de Deus. Não tiveram prazer no Filho de Deus. Não se deleitaram no Filho de Deus. Não creram no Filho de Deus. E tiveram maior oportunidade que qualquer um de nós queríamos ter, de ver Jesus face a face, como os discípulos viram, os apóstolos viram. E esse homem aqui, havia uma promessa que o Espírito Santo dava a ele, que ele não morreria enquanto ele não visse o Salvador. E ele viu e ficou alegre. Essa tem que ser a nossa alegria, irmão. A nossa alegria não é uma chave, não é uma revelação, que a maior revelação é Jesus. Quantos de nós temos os nossos amuletos? Muitas das vezes falamos dos religiosos, mas nós também somos religiosos. Quando nós vamos para a casa do Senhor, esperando algo da parte de Deus, e Deus já deu o seu Filho. Porque tudo aquilo que nós viermos ganhar não vai comparar com Jesus. Tudo é perecível. As coisas materiais são perecíveis. O dinheiro acaba. A doença vem e leva a vida embora. A velhice chega. Paulo fala, como eu já falei aqui, se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A minha alegria, a minha esperança é estar com Jesus um dia, morar com Ele eternamente, receber um corpo glorificado, estar com Ele no paraíso. Lá não haverá mais dor, não haverá mais pecado, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá clamor, não haverá choro, não haverá violência, não haverá maldade. As ruas são de ouro, lá o leão brincará com o cordeiro. Lá não haverá mais noite, porque Jesus vai ser a própria luz, como está lá em Apocalipse. Estamos querendo construir o céu aqui, o céu não é aqui. Jesus falou: meu reino não é deste mundo, porque se fosse, Ele nem viria, Ele nem morreria por nós, pela humanidade. Ele veio nos dar salvação, e nós não estamos entendendo isso, como Simeão entendeu, e falou: já basta, Senhor, eu já vi a tua salvação. Estão mudando o sentido do Evangelho. Muitos estão atrás de riqueza, outros atrás de poder, mas Simeão só queria ver o Salvador. Já basta. Só quero ver o Salvador. Como diz um certo pregador, se eu for para o céu e Jesus não estiver ali, o céu não vai ser o céu sem Jesus. O ser mais importante, mais valioso, é o Filho de Deus. É isso que nós temos que esperar, independente do que viermos ter aqui. Paulo fala: deixando as coisas
que para trás fica e avançando para aquelas que estão na minha frente. O Evangelho é muito mais do que comida e bebida. O apóstolo Paulo, os discípulos sofreram, pagaram com a própria vida. Não tiveram talvez o que nós temos, uma casa, um emprego. Sofreram, foram perseguidos, açoitados, passaram fome, necessidade, sede, frio. Sofreram coisas que talvez nenhum de nós vamos sofrer. Para esse Evangelho genuíno, íntegro, puro, que está aqui na Santas Escrituras, na Palavra de Deus, chegasse até nós. Eles pagaram com a vida, os profetas pagaram com a vida. E todo o Evangelho só aponta a um. Toda a Bíblia só aponta a um. Jesus. Jesus tem que ser a nossa alegria, tem que ser o nosso deleite, tem que ser a nossa satisfação. Independente se os nossos problemas vão ser resolvidos, independente se vamos ser curados, independente se vamos ter casa, comida, etc, etc. Porque esses homens eram a vida, porque eles acreditaram em Jesus, acreditaram no Evangelho do Senhor Jesus. E quantos de nós já temos tudo e queremos mais e mais e mais e mais? Estão fazendo merchandising com o Evangelho de Cristo. Não foi para isso que Cristo morreu, não. Cristo morreu para nos livrar da morte eterna, da condenação eterna, daquilo que está para vir. Porque Deus separou um dia que Ele julgará o mundo, como diz no Salmo e em outras passagens. É para nós nos prepararmos. Porque nós não somos eternos aqui nessa terra. Vamos morrer. Seja novo ou seja velho. E como está a nossa alma diante de Deus? Como está o nosso coração diante de Deus? Nós temos sido uma oferta para Deus. Será que Deus tem olhado para nós e tem se alegrado de nós como se alegrou do próprio Filho? O Pai tinha prazer e tem prazer no Filho. Nós precisamos ter prazer em Jesus. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, temos que ter prazer em Jesus. Temos que ir para a casa do Senhor, mas com prazer em Jesus. Se louvamos, louvamos com prazer em Jesus. Se pregamos, pregamos com prazer em Jesus. Tudo para Ele, por Ele, para Ele. Ele é o sentido de tudo. Sem Ele, Paulo fala, nele vivemos, nele movemos. Sinta a alegria da presença do seu Filho amado. Temos que ter prazer nele, no Filho de Deus, independente de qualquer coisa. Hoje, há tantas coisas que querem nos roubar. Lá no Antigo Testamento fala que Davi, quando ele peca, e Natã vai lá e fala na cara dele, você fez isso. Davi cai no chão e ora e fala, Senhor, pequei contra ti. Não retire de mim a alegria da tua salvação. Davi não estava preocupado com a coroa, com o trono, com o reinado, não, ele estava preocupado com a alegria da salvação. É isso que eu e você precisamos, da alegria da salvação, porque se tivermos a alegria da salvação, independente do que nós estejamos passando, independente do que nós estamos comendo, bebendo, andando, se vestindo, ganhando, porque Paulo estava preso e ele louvava. A maioria das cartas do apóstolo Paulo foi tudo escrita, a maioria delas ele preso, e ele fala nas suas cartas, eu me regozijo, e vós também regozijareis. E ele aconselha a igreja a qual ele envia as cartas.
O que temos já basta. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo: uma muda de roupa e um pouco de comida é suficiente, porque desta terra viemos nu e dela sairemos nu. A nossa alegria tem que estar em Deus. A nossa alegria tem que estar na pessoa de Jesus. Receba a alegria do Senhor Jesus na sua vida. Seja no seu lar, no seu trabalho, atrás das grades de uma prisão, enfermo, onde você estiver. Receba a alegria do Espírito Santo. Receba a paz. Receba o amor, porque só Jesus pode dar. Dinheiro não pode dar, riqueza não pode dar, senão muitos não se matariam. Quantos estão se matando, tirando a própria vida, porque o dinheiro ajuda e muito. Eu não sou hipócrita, não. Resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Quem pode resolver tudo? Só um: Jesus. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações, e com o amor de Deus e a paz do Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos dando entendimento, como deu a Simeão, que se alegrou em pegar o menino Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.